Então, a minha pergunta é na página 3, na interaciologia. Tem um item aqui que eu gostaria que você detalhasse um pouco mais. Eu entendi que realmente é o temperamento ansioso, né, que repercute no soma, mas às vezes, então, isso agrava essa condição, né, da manifestação do temperamento ansioso. Então, é o item aqui na terceira linha, a interação patológica, cortisol, apoptose neuronal e disfunção cerebral. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre cada item dessa interação e também o efeito disso na memória e também no déficit de atenção. Uhum. Pode ser? Claro, Keiko, perfeito. A ideia é essa mesmo, porque assim, o que é a questão do temperamento? O temperamento é o modo como uma pessoa leva a vida dela no sentido de como ela é, né? As intenções dela, os favoritismos, o jeito dela de ser, o jeito dela de levar as coisas, o jeito dela de reagir a determinadas situações, tá certo? Então, o que acontece? Muitas vezes, pequenas situações, aquilo para ela leva de um modo extremamente estressante para ela. Às vezes era pequeno, às vezes não era nada. Era uma situação que para uma outra pessoa, puxa, não teria problema nenhum. Mas a pessoa com esse temperamento ansioso, com a tendência à exacerbação emocional, a tendência a esse estado de alerta, a tendência a ela estar sempre com preocupações excessivas, às vezes pequena coisa é uma questão grandiosa demais para ela. Então, ela vive mais num modo mais regular de estressamentos. Com isso, ela tem uma liberação maior de cortisol. Tá? Então, a gente está falando aí na questão hormonal relacionada ao quê? Ao hipotálamo, à hipófise e às glândulas suprarrenais, com liberação de cortisol a mais por essas glândulas suprarrenais. Tá? Quando você tem uma quantidade a maior de cortisol, isso pode levar a determinadas áreas cerebrais a terem uma apoptose celular, ou seja, uma morte celular neuronial. Tá? Essas mortes celulares, ela faz com que você tenha algumas alterações relacionadas a uma sinapse. Isso faz com que você possa ter alterações naquela área cerebral. Ok? Então, veja, você tem uma elevação do nível de cortisol. Muitas vezes, quando você tem essa elevação do nível de cortisol, você tem uma redução do que a gente chama do fator neurotrófico específico de proteção cerebral, que é o BDNF, tá? Fator neurotrófico de proteção cerebral. E aí, o que acontece? Há uma redução. E esse fator neurotrófico, ele faz uma proteção celular neuronial, tá? Então, quando você tem essa questão mais ligada à elevação do cortisol e essa redução do BNDF, você tem as questões de neuroinflamação e morte celular da apoptose. Então, geralmente, isso pode acometer algumas áreas cerebrais, tipo córtex pré-frontal e hipocampo. E hipocampo é onde justamente a gente tem os processos de memória. Então, é muito comum a gente ver algumas alterações hipocampais relacionadas e refletidas com o processo do estresse. Tá? Por isso que a gente coloca aqui, né, nessa interaciologia. Interação patológica, cortisol, apoptose neuronial e disfunção cerebral. Tá? Existe a apoptose cerebral, neuronial, que ela é programada, normal, tá? Isso é o comum. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui, quando você tem uma elevação de cortisol e aí você tem uma apoptose não programada, pelo processo da toxicidade, pelo processo da neuroinflamação. E aí você tem, de fato, essas disfunções cerebrais, ok?
Então, às vezes é muito comum a pessoa chegar e falar assim, olha, eu tenho um processo que eu estou com hiperatividade, eu tenho déficit de atenção, eu tenho TDAH, eu não consigo mais prestar atenção direito e eu não consigo mais lembrar bem as coisas. Quando você vai ver, não é TDAH, é ansiedade. É o processo dela de ansiedade, que ela passa, ela nunca observou que ela achava que era normal ela bater perna, ela ter determinados rubores, exacerbações emocionais, considerar às vezes algumas coisas grandiosas demais. Não é. Ela já tinha um temperamento ansioso e ela nem se deu conta disso. Então, muitas vezes isso, em alguns momentos de vida, pode exacerbar e ela ter, de fato, um transtorno de ansiedade. Seja um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno do pânico, ok? Então, isso faz, muitas vezes, quando você tem essas alterações de neurotransmissores e que você precisa de medicações ansiolíticas para ajudar nesse processo com serotonina, com noradrenalina. E, obviamente, a gente aqui está tratando de parapsiquiatriologia, não só o processo somático. A gente tem que pensar no processo energético, o processo do estado vibracional, para você fazer a sustentação das suas reciclagens, inclusive de você ter maior equilíbrio emocional, para você começar o processo da sua mudança de temperamento. Ok? Obrigada. Como que seria essa apoptose? Apoptose neuronial? É que você falou que tem... Programada? Programada. Sim. Como é que a pessoa... Ela é programada. Você tem apoptose programada. Isso é normal do nosso cérebro. Em determinados momentos, a gente tem mortes celulares. Ah, tá. É nesse sentido. Nesse sentido, tá? Uhum. Inclusive, você tem a questão de... quando criança e chegando na sua adolescência, final da adolescência, você tem alguns reajustes sinápticos. Isso é normal. Então, a apoptose, ela é programada. O problema é quando acontece essa neuroinflamação e você acontece ter morte celular não programada. Esse é o grande problema. Entendi. Isso é muito visto em doenças neurodegenerativas, tipo Alzheimer, próprio Parkinson.